Olá, prezado estudante da Escola Técnica, você que é fera, que vai participar do SSA, né? No primeiro ano, no segundo, no terceiro. Você que está aí inscrito no Enem, olha, eu considero que quando o aluno chega no término aí do ensino médio, a universidade é um caminho interessante. Vocês vão gostar. Então eu creio que não é só porque tem que fazer, mas por trás dessa intenção existe uma uma probabilidade de você se desenvolver humanamente falando, profissionalmente falando. A UPE é uma universidade interessante aqui no estado de Pernambuco. Os seus variados cursos, nos seus variados polos, né? No campo da saúde, no campo das tecnologias, no campo da administração, no campo das engenharias, no campo da saúde, das ciências humanas, muitas possibilidades. E eu tenho certeza que você vai se dar bem. Eu estou aqui para dar uma força. Você sabe que no SSA, por exemplo, a questão não é peso por disciplina, assim. Você vai ter que, quanto mais você acertar as questões, melhor a sua nota. Ok? 6 questões você vai resolver de filosofia e de sociologia. Hoje eu trago 2 questões de filosofia e uma de sociologia. Vou começar pela de sociologia, depois filosofia, ok? Se liga, se liga. Primeiro passo, é importante. Leia com atenção o texto. Não tenha preguiça. A leitura inteligente do texto vai te dar 50% de acerto. Você já sai na dianteira. Então, lê de forma inteligente. Essa ideia de decoreba não existe mais. Então, a forma do estudo hoje, das disciplinas, seja nos concursos, universidade, essa coisa toda, é a questão da contextualização. Não adianta, não adianta, não adianta. Embora a gente saiba que a memória ela é importante, mas é fundamental ler. Não tenha preguiça de ler o texto, porque o texto vai te ajudar muito. A leitura inteligente, 50% da questão. Vamos então para uma questão recorrente que está presente lá no SSA, como também no Enem. Movimentos sociais. Você sabe que os movimentos sociais representam um aspecto importante nas sociedades. Ela sinaliza que nessa sociedade há uma abertura democrática. Porque o que é o movimento social? É as pessoas, no exercício da sua cidadania e do seu direito constitucional, ir para as ruas exigir os seus direitos. E aí a gente entende que os direitos eles acontecem não só quando o governante faz, mas sobretudo quando o povo cobra. E aí as coisas acontecem. Foi assim, os direitos que nós temos, seja em vários campos, da saúde, da habitação, do trabalho, profissionais, todos os direitos que a gente tem é fruto da mobilização. E isso é muito importante. Então, essa ideia de que movimento social tem a ver com bagunça está errado. Isso é uma ideologia para tirar você do foco, né? Então, cidadania e movimentos sociais, olha aí, existe uma relação íntima, recíproca, uma relação de muito dependente uma da outra. Quem é cidadão vai às ruas e faz movimento social. O movimento social é o exercício da cidadania. Morou? Ok? Então vamos lá. Classifica-se o movimento social em dois, conjuntural e o estrutural. Vamos começar pelo estrutural. O estrutural vem de estrutura, então estrutura da sociedade. É veja bem, estrutural tem a ver com questões complexas da sociedade, da estrutura, como está dizendo. Ou seja, são temas que não são fáceis de resolver. Você faz um movimento, o movimento acontece, mas não significa dizer que já resolveu, certo? Pode até não resolver. Isso não quer dizer que não possa existir. E tem que existir, na verdade. Mas são temas ligados, por exemplo, preconceito, violência, desigualdade, são temas complexos sob o ponto de vista histórico, político, cultural de uma sociedade. Certo? Então, por isso que dá o nome estrutural. Estrutural tem a ver com a sociedade. Um outro aspecto, uma outra classificação é o movimento social conjuntural. Ele depende de uma circunstância, ele é pragmático, ele não é longo prazo, ele é de forma imediata. Nós tivemos muitos movimentos conjunturais, por exemplo, jovens, os chamados cara pintadas, eles foram às ruas pedir, exigir que o governo Collor, o impeachment do governo Collor. Quando foi resolvido, esse movimento desapareceu. Então ele é conjuntural, olha aí o nome, conjuntural. Direta já, o povo foi às ruas
para ter direito a escolher os seus representantes, conjuntural, dentro de um contexto político imediato, né? E eu vou dar um exemplo agora muito claro, dentro da nossa realidade. Você é aluno da escola técnica, você vai de ônibus, ônibus é um transporte público, esse transporte público recebe recursos, mas só que pode ser, vamos dar uma ideia de que o transporte ele não esteja sendo muito confortável, ele vem sujo, ele chega atrasado, ele não tem um conforto e, sobretudo, ele não atende o quantitativo de estudantes, de forma que o ônibus sai lotado. Então, o grupo faz uma reunião, se organiza, faz uma pauta e vai para as ruas pedir um transporte de qualidade. Esse movimento é conjuntural. Por quê? Porque ele está vendo um resultado imediato e ele está dentro de uma necessidade que, no caso, apareceu, que foi o transporte. Esse aí é um exemplo de um movimento com essa identidade, com essa característica conjuntural. O movimento, pessoal, o movimento social, ele pode ser tanto de oposição, como ele pode ser de apoio. Não necessariamente o movimento social tem que ser de esquerda. Isso é um equívoco, né? Por exemplo, nós estamos vivendo no Brasil um momento delicado politicamente e você tem gente, tem grupos que vão nas ruas apoiar o governo e tem gente que vai para a rua criticar e pedir a saída do governo. Então, são dois lados. O lado que apoia e aquele lado que faz crítica, que é oposição. Então, isso é natural dentro de um contexto dos movimentos sociais. Movimentos sociais não é só aquele de esquerda. Movimento social é aquele que tem uma pauta, tem uma organização, tem uma demanda social e que, portanto, ele se caracteriza, tanto sendo de esquerda ou não de esquerda, com essas posições que a gente está aqui colocando, ok? O movimento social, ele pode ser de permanência, e aí a gente diz conservador, ou ele pode ser de transformação. Por exemplo, uma ideia, uma lei, no Brasil, pena de morte. Aí existe um grupo que diz, não, nós não queremos pena de morte. Esse grupo quer conservar a situação do jeito que se encontra. E um outro grupo diz, não, eu quero, vamos lutar para que haja essa lei. Então você tem um grupo que vai buscar a transformação e tem um grupo que vai buscar a conservação. Então, nesse sentido, você tem duas possibilidades em qualquer tema que for, de mudança ou de não mudança, ok? Uma outra característica dos movimentos sociais é que eles têm os movimentos tradicionais, que começou ali na Revolução Francesa, Revolução Industrial, os movimentos trabalhistas, dos sindicatos, né? Aqueles grandes movimentos pela a questão do salarial, pela questão das condições de trabalho, né? Aí os sindicatos, aquela que não é tão... Foi muito forte, né? Agora nem tanto, mas foi muito forte esses movimentos, né? O dos sindicatos. E você teve também, agora, de forma muito mais presente, os movimentos que a gente chama das minorias. São movimentos também fortes, né? Mas com aspectos diferenciados, do LGBT, da mulher, do negro, são também movimentos. Então, os tradicionais são aqueles maiores, né? E que surgiram aí na história, né? E os novos são agora, dentro da contemporaneidade, esses temas das minorias. Todos dois muito importantes, ok? Então aí são algumas características dos movimentos sociais e da sua importância na conjuntura da sociedade. Eles são muito importantes, são essenciais para a evolução de uma sociedade, ok? Um outro assunto de filosofia, nós vamos falar sobre Habermas. Jürgen Habermas, um alemão que ainda está vivo, 92 anos, 96 anos, produzindo, né? Então, veja, ele trouxe uma filosofia interessante. Ele fala de uma ação comunicativa. É uma teoria dele, uma filosofia dele. Partiu de quê, professor? Ele parte dizendo o seguinte, que o grande problema da sociedade, da humanidade, é a falta do diálogo. Ele diz que existe uma razão monológica. O que é isso? É você pensar, ter a pretensão de ter a verdade e a solução para todas as coisas. Isso não é correto. Tem um gatinho aqui perto, mas não vai atrapalhar, não. Ele quer também filosofar. Então, veja, o que é que a razão monológica traz de prejuízo? É aquela ideia de que você não escuta o outro.
Ou se você vai para um debate, você vai na intenção de vencer um debate e não de resolver um problema, né? Então isso não é positivo. Aí Habermas propõe essa teoria da ação comunicativa. Como é essa teoria? Essa teoria ela privilegia a discussão, ela privilegia o debate, ela privilegia as discussões, ela privilegia a construção da verdade de forma coletiva. E ela obedece a 4 pontos. Sem eles não existe ação comunicativa. Quais são? A verdade, eu tenho que gostar e querer a verdade, ser sincero, dizer aquilo que eu penso, o que sinto. Terceiro, me fazer compreendido, ou seja, minha palavra tem que ser inteligível, as pessoas têm que compreender o que eu digo, o que eu falo. E por quarto e último, muito importante, o respeito aos direitos humanos. Ele diz que com essa filosofia a gente vai conseguir, a sociedade vai evoluir, porque as questões não estão diretamente ligadas só ao Estado ou à política, mas os cidadãos, quando ele faz essas discussões, esses debates, chegam a um consenso, há um crescimento pessoal, um crescimento humanitário da civilização, da sociedade de forma bastante extraordinária. Leia um pouco sobre Habermas, é muito interessante o seu pensamento. Então, Habermas tem a ver com democracia, Habermas tem a ver com diálogo, tem a ver com verdade, com as discussões, não é? Habermas tem a ver com um consenso, não é? Que não é simplesmente um consenso a partir da melhor ideia, da melhor discussão, da melhor verdade construída. Então, a verdade para Habermas é uma construção, não é? Não é a verdade, não é alguém que vai trazer a verdade, ou que você tem a verdade, mas a verdade é uma construção, e isso é muito importante no sentido da democracia. Então, Habermas tem a ver com democracia, ok? Nós vamos ficando por aqui, pessoal, contribuindo com movimentos sociais e Habermas, a teoria da ação comunicativa. Show de bola, forte abraço, professor Deoclésio, vamos lá, vai dar tudo certo, a universidade a caminho. Show, tchau!